Olá, saudações, boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos hoje dar continuidade à série Literatura, falando da literatura de testemunho, literatura como testemunho, literatura como denúncia. Nós vimos vários tipos de gêneros literários e vimos que existe a literatura assim pela estética, a literatura pela necessidade estética, arte pela arte, e vários estilos, né? Imaginação, fantasia, surrealismo. E vamos ver construtos agora que são a literatura usada para narrar algo além da literatura, algo real, algo que o eu lírico, o personagem, o protagonista, que coloca-se em primeira pessoa no livro, sofreu de verdade, ou ele quer denunciar. Então é um aspecto literário que tem a ver também com a história, porque muitas vezes a narrativa ali está em função do momento histórico. Então aí muitas vezes o personagem, o protagonista é o autor do livro mesmo, ele sofreu aquilo ali, ou então um parente, ele coloca na história. Eu estou gravando este livro, sobre esses livros hoje, que é uma terça-feira, que é o início do Yom Kippur, que é a data, o dia do perdão hebraico, né, dos judeus. E vamos falar hoje de literatura de testemunho, usando muito em base livros que tratam da Shoah, né, que é conhecido como Holocausto, né, mas o termo técnico é Shoah, que foi a questão do extermínio sistemático dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos falar do Brasil, autores do Brasil, e o caso da Anne Frank, que é um emblemático. Vamos ver como é que esse lance do diário, né, essa ocorrência do diário da Anne Frank foi um ponto importante para o testemunho, assim como os relatos do Primo Levi. A gente pode fazer um específico. Então, podemos fazer um específico sobre o Primo Levi, né? É isso, um homem, sobre a sobrevivência, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos começar falando, né, por alto da literatura enquanto testemunho, da Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, né, o autor que esteve preso durante a famosa intentona comunista, que foi a tentativa de implantação de uma revolução comunista, um tanto quanto precoce, em 1936, época do Getúlio Vargas, né? E ele foi preso, escreveu uma série de relatos, e esse daqui foi um tempo depois ele recontou, porque ele perdeu esses relatos durante a prisão, mas reconstruindo esse período na prisão. Então ele narra como é que foi a perseguição aos comunistas, quem são as pessoas que estavam presas, né? Então a farta literatura é literário, mas em função do histórico. E essa publicação é de 53, né? No ano que ele morreu. E tem um filme famoso, né, que depois voltou o interesse seu livro, depois do filme dos anos 80, né, em que é a foto do autor. Então Graciliano Ramos, não sei se ele foi primeiro, né, nesse estilo de testemunho, mas ele aqui relata no mais fielmente possível o que aconteceu com ele. Então é uma literatura do estilo graciliano, né, nu, cru, tipo Vidas Secas, né, sem muita enrolação, ele vai direto ao ponto. É um livro muito difícil, eu reli umas trechos, eu li, tem uns mais de 10 anos que eu li esse livro, ricamente ilustrado, né, as ilustrações. Na continuidade, vamos falar agora sobre o Boris Schneiderman. Boris Schneiderman, tradutor, muito conhecido por ter traduzido Mayakovsky, né, junto com os irmãos Campos. Ele é ucraniano, veio para o Brasil, né, e foi depois para a Segunda Guerra. Ele nasceu em 17 e aí ele morreu depois da publicação desse livro, né, acho que foi no ano seguinte, foi 2016. Então, após a publicação desse livro, em 2015, ele narra como é que foi as experiências. O Rubem Braga também, se não me engano, o Rubem Braga também foi para a Segunda Guerra. E aqui o caderno italiano ele mostra como é que é essa vida, né, na guerra. E aqui tem ilustrado, né, tem imagem do autor, tem imagens da guerra, né, no jipe de guerra. Não sei se vai ter foco aqui. Então, ou seja, tem a preocupação histórica, né? Então tem detalhes da força expedicionária brasileira, que foi lutar contra os fascistas e os nazistas. Tivemos grandes vitórias, né? Monte Castelo, clássico, né? Então aqui, pessoal, nos tipos de guerra. Então, ou seja, tem uma preocupação de contar como é que foi essa campanha, junto com o Rubem Braga também, que é o cronista famoso da época do Fernando Sabino, né? Então, 2015, e aí ele faleceu no ano seguinte. Vamos então falar um pouco da Anne Frank. Anne Frank, que vocês conhecem, né?
assim, poderia ter sido uma grande escritora, né? Ela publicou, não publicou, a família publicou, né? O pai sobreviveu. E aí, essas são edições diferentes, né? Aqui mostra onde ela ficou escondida, né? Um famoso anexo. Esse aqui é uma réplica do caderno, né? Esse é o formato do caderno que ela ganhou para fazer o diário. Então, eu não sei se são as versões definitivas, porque tem várias versões, são cortes, né? O pai fez uma versão com edições cortadas, né? Trechos que ele não queria, tal. Porque isso aqui é apenas um caderno de uma menina de 15 anos, com as suas anotações sobre a guerra, o terrível conflito. E obviamente acho que ela em vida não publicaria. Então foi feita a seleção, foi colocado em ordem. Tem muita coisa pessoal, então muita coisa o pai tirou, né? Mas assim, é meio claustrofóbico. Eles estão ali, duas famílias dentro de um anexo, ou seja, um sótão, atrás de uma empresa. Aqui está, né, a foto lá em Amsterdã, porque elas estavam na Alemanha e fugiram para a Holanda. No entanto, o avanço nazista chegou até ali no Canal da Mancha, né? Então só não invadiram o Reino Unido. Mas aí, com o avanço dos alemães, eles foram se escondendo e para fugir, né? Acabou que infelizmente aconteceu que a Anne Frank a família foi levada para os campos de concentração. E as belas edições, né, recomendadíssimas aqui, as belas edições, não sei qual que é a mais completa, porque, né, cada um tem um recorte diferente. E aqui, essa aqui, na parte que vamos fazer sobre revista em quadrinho, né, graphic novels, essa é uma graphic novels baseada na história, ricamente ilustrada, né, tem detalhes, explica aqui detalhes da guerra, para quem não conhece, né. Isso a partir da obra da Anne Frank, ou seja, esse diário, cenas da guerra. Então eles usam a questão da Anne Frank, testemunho, né? É um testemunho da Anne Frank, porque não é uma obra literária, mas pode ser lida como literária, porque o diário pode ser uma forma de obra literária. Então há várias adaptações, né? Essa aqui também, adaptação ilustrada, que mostra, né, uma coisa, cenas da guerra, o que é a invasão, o que é a guerra. É uma leitura mais infantil juvenil, né, ilustrações maravilhosas aqui, né? E mostra essa claustrofobia, né? Está preso aqui uma imagem da Anne Frank, que seria uma grande escritora, né? Ela tem um estilo assim. Só que o diário não é uma obra literária, né? Ela sobrevivendo teria feito uma obra de testemunho. Ela teria, sobrevivendo, escrito um livro, né, de testemunho, talvez em primeira pessoa, sobre a guerra, né? Material para isso tinha bastante, porque ela é muito observadora, né? Esse aqui é um livro que você pode usar para, né, a Leslie Nascimento e Júlio Guerra, Estudo Judaico, Shoah, o Mal e o Crime. Isso aqui é o mais técnico, isso não é literário, né? São artigos falando sobre o sistemático do Holocausto, né? Do genocídio. Então são vários casos. Nessa linha do Holocausto, eu sobrevivi ao Holocausto, comovente relato de uma das últimas amigas vivas de Anne Frank. Né? Então, ou seja, tem toda uma linha, tem o Instituto Anne Frank, né? Tem toda uma linha de publicações em torno da Anne Frank pelo testemunho. Né? Então, a Nanette Blitz Koenig, eu sobrevivi ao Holocausto, né? Aqui tem a foto da autora. E tem aqui uma recriação da vida, recriou-se, né, em terceira pessoa, como um observador, né, um narrador observador, tirou aquele foco da primeira pessoa do diário e transformou em um romance. Então isso aqui é uma recriação, né, o mundo de Anne Frank lá fora da guerra, né, Jenny van der Molen. Então aqui já é uma narrativa a partir dos diários, não são trechos do diário, não, essa aí ela leu os diários e criou uma narrativa em terceira pessoa, que é Anne Frank com a família, né? Então é uma família judaica clássica, né? E aqui assim, ela vai e tem esses trechos também que ela vai explicando, né? Então, os trechos destacados que ela vai fazendo contexto de época, né? O que é o diário? Aqui uma ilustração do prédio onde ela ficou escondida, né? Aquela empresa. Então o objetivo aqui não é contar a história da Anne Frank, né? Que isso aí tem um fato material. É só explicar como é que podemos falar no literatura de testemunho, porque a partir de um diário de um adolescente, né, a guerra, como é que foi a guerra, então ela vai explicando aquilo que está lá no diário, em primeira pessoa, não é uma obra literária, né, aqui já é uma obra literária a partir disso.
E aqui é na mesma vibe, né? Assim, tem um livro também, não tem aqui, um livro de uma das mulheres que ajudaram, uma das secretárias que ajudaram a família da Anne Frank. Então ela conta isso, como é que foi o dia a dia no nazismo, né? E esse aqui é fortemente ilustrado aqui. Tem material sobre a guerra, né? Tem vamos achar aqui, os países ocupados pelos nazistas, onde teve o local, né? Os campos de concentração. Aqui a estrela que os judeus usavam, né? Então todo esse material é usado sistematicamente para produzir material desse tipo, né? Que é um estudo sobre o que é a literatura de testemunho. Tem também aqui, esse também Memória do Adolescente Brasileiro na Alemanha Nazista, Elizabeth Loeb. E aí o irmão contando para ela, né? Aqui, ó, desfile de tropas em frente à casa. Então tem fotos da época, né? Os cavalos aqui. As tropas invadindo a cidade, ocupavam, né? Chegavam, ocupavam a cidade, não tinha resistência. Novo desfile de tropas, né? Então, à medida que os nazistas iam tomando as cidades, eles faziam essas paradas para mostrar poder, né? A população fazia o quê, né? Se os exércitos eram derrotados, o que a população ia fazer? Né? Soldados no front, não vai dar para ver perfeitamente, mas soldados são cenas de época. Ele vai narrando do ponto de vista dele como é que foi essa vida na Europa, né? Que Varsóvia, a Europa do Leste. Então o rapaz que está contando a história é o Rodolfo, né? Que é como você conta essa história para a autora, que no caso é Elizabeth Loeb, nasceu na Alemanha e veio para o Brasil. A família veio fugindo da guerra para o Brasil, né? E aí vai contando a história, como você conta a história, contar essa história para a irmã. Então é interessante. O objetivo do vídeo não é contar as histórias, os enredos, né? É mostrar basicamente o que seria essa literatura, o testemunho, e dar umas dicas, né? Então nós temos esse livro que é família, um irmão contando para a irmã como é que era a vida na Alemanha. Aqui na Segunda Guerra um ucraniano brasileiro, né? Que é o tradutor Boris Schneiderman. E no universo da Anne Frank tem Eu Sobrevivi ao Holocausto, porque da família da Anne Frank só sobreviveu o pai, né? E essa amiga viu a Anne Frank no campo, então ela conta como é que era essa sobrevivência no campo de concentração. Essa é a recriação literária da obra a partir dos diários. Esses são quadrinhos, e tem outros quadrinhos, então uns 3 a 4. Quando eu falar de quadrinhos, vamos falar especificamente sobre os quadrinhos da Anne Frank, né? Esse aqui é uma adaptação também mais simples, né? Bem mais simples. E esses aqui são as edições do diário que eu tenho aqui. Essa reprodução e a reprodução, a New York Times fala, um relato pessoal mais emocionante sobre o Holocausto continua surpreendendo e impressionando. Então, a partir da força que teve o relato da Anne Frank, várias outras pessoas passaram a publicar, né? Então, e surgiu o universo, né? O universo da Anne Frank, que é justamente lançado em 47, o Diário da Anne Frank se tornou um dos livros mais lidos do mundo. É o relato tocante e impressionante das atrocidades e dos horrores. Aqui, no caso, não conta como era o campo de concentração, conta como era a sistemática da perseguição, como é que os judeus eram retirados da vida social, como eles não podiam ir à escola, que não podiam participar de eventos sociais, parques, bibliotecas, né? Então os judeus eram segregados, um apartheid total. E aí a Anne Frank vai narrando isso até o dia que ela é presa, eles são escondidos num anexo, não podem mais sair, e depois eles são presos e levados para o campo de concentração, onde só o pai, que é o Otto Frank, sobrevive. Então essas outras pessoas surgiram depois, né, como o caso dessa aqui da Annette Blitz Koenig, que ela vai narrar, ou seja, aquilo que a Anne Frank não pôde narrar, que é depois da prisão não há mais relato nenhum dela, né? Depois que ela foi presa, lá no anexo secreto encontraram esse diário vermelho aqui, né, que é essa reprodução da capa do diário. Então acharam esse diário que foi ali desde 42, né, de 42 até 44. Início de 45, antes da libertação, que eles foram presos, né? Então ela narra a espera do dia D, a demora do dia D, né? Então ela presa ali ouvindo rádio, ela vai fazendo uma claustrofobia do momento da prisão, o que é estar preso, né? E
não sobreviveu, mas o pai pôde publicar as diárias. Então tem toda essa literatura de testemunho que é uma farta material para pesquisas. Então recomendando mais uma vez a leitura, né? Estudos judaicos, Shoah, o Mal e o Crime, Shoah, o Mal e o Crime, né? E tem os livros da Hannah Arendt, né? Que é a banalidade do mal, né? A questão dos burocratas que executam mal, né? Seguindo ordens, etc. E é um estudo vasto, né? A literatura de testemunho, né? Resumindo, seria basicamente não a preocupação estética, né? Não que não tenha uma estética, mas a preocupação básica é de testemunhar, relatar, denunciar um trauma que muitas vezes não é só individual, mas é coletivo, uma prisão coletiva, né? uma revolta, uma guerra, um campo de concentração, né? Então tudo isso que valida os estudos sobre a literatura de testemunho, não só nos estudos literários. Então você pode fazer um estudo histórico, sociológico, antropológico, psicologia, porque não se encerra só no aspecto estético literário. Ok? Nos próximos vamos falar sobre literatura indígena, vamos falar sobre cordel, vamos falar sobre graphic novel, quadrinhos, né? Então aguardem e compartilhem. Obrigado.